Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais essa aula. Aqui nós vamos comentar um pouco alguns conceitos e esses conceitos nós vamos aplicar de uma maneira mais prática nas próximas aulas em que veremos algumas tecnologias que podem ser utilizadas justamente aí nas estratégias móveis, tá ok? Aqui eu estou dando um direcionamento para o ensino superior, sei que boa parte dos professores aí participantes são direcionados para esse público, mas que as estratégias elas podem ser aplicadas a basicamente qualquer nível de ensino. E aí um primeiro conceito que eu queria falar com vocês é basicamente o chamado Mobile Learning, ou seja, essa estratégia Learning, ela de uma maneira geral, ela se refere a diversas estratégias tecnológicas que estão surgindo. Esse nome Mobile, ele traz justamente o uso de alguns dispositivos móveis que podem ser utilizados nesse contexto. Então, basicamente, essa estratégia ela permite que alunos, né, e professores, discentes e docentes, eles criem ambientes de aprendizagem de uma maneira geral e que utilizem basicamente dispositivos móveis de acesso à internet. É basicamente um conceito, tá, pessoal? Por que eu digo isso? Porque boa parte das tecnologias que hoje são usadas de uma maneira geral, elas são adaptadas a qualquer tipo de dispositivo. Então, por exemplo, vocês estão assistindo aula através de um site, através de uma plataforma. Então, vocês podem assistir no computador ou no celular que vai dar certo. Então, ela pode ser encarada como um mobile learning, ou seja, uma estratégia que pode ser usada através de um dispositivo móvel conectado à internet. E aí, algumas, né, dessas estratégias, nós vamos discutir, né, algumas ferramentas que podem ser utilizadas. Eu vou direcionar principalmente para algumas das mais seguras e das mais eficazes, como a gente vai discutir nas aulas adiante. E aí também existe uma estratégia, essa estratégia móvel, ela é uma estratégia mais recente. Essa estratégia e-learning, ela se refere basicamente ao ensino ambiente online. Então, o ensino online, seja assistido por meio de um Smart TV, um computador com acesso à internet ou diversas outras estratégias, ela pode ser encarada como ensino ambiente online. E aí, o que a gente está trabalhando aqui são justamente estratégias para se utilizar esse ambiente online a favor do docente e a favor do discente, para que ele consiga aprender também de uma maneira efetiva. Então, esse esse ambiente online, ele traz algumas estratégias que podem ser utilizadas. A primeira delas é a questão da gamificação. Esse nome gamificação ou gamificação, ele vem basicamente de game, né, de jogos. Então é justamente isso que ele vai pautar. O uso de alguns elementos como jogos para a criação de estratégias de ensino. Eu vou falar basicamente isso quando eu trouxer o módulo de metodologias ativas, de aprendizagem ativas, mas que vocês vão de concordar que é uma estratégia bastante utilizada. O uso de jogos educativos, ela não é somente uma estratégia a ser aplicada no ensino primário, no ensino fundamental, por exemplo, porque a gente às vezes pensa que essa questão do game, essa questão de jogos é uma estratégia a ser utilizada somente para crianças, mas no ensino superior também dá certo. É claro que com algumas particularidades, com alguns cuidados, e principalmente quando se trata de uso desses jogos de uma maneira virtual, também tem que tomar alguns cuidados, como nós vamos estudar em algumas estratégias no módulo de metodologias ativas, mas que o uso desses elementos eles direcionam para estratégias de ensino que permitem um aprendizado muito mais efetivo. Então, usar esses elementos para a criação de estratégias de ensino de games, de jogos, ela tem se apresentado bastante efetiva. Uma outra estratégia é a chamada microlearning, ou quebrar em pequenos pedaços. Basicamente, pessoal, como está a definição aí, é quebrar um conteúdo de um treinamento, uma capacitação, um curso, em partes pequenas, de modo que as pessoas, os participantes aí desse curso, dessa participação, ela possa se dedicar ao aprendizado em um momento rápido do seu dia a dia.
Então, por exemplo, essa é uma estratégia que eu particularmente, professor Danilo, eu utilizo em alguns cursos aqui da minha plataforma, como é o caso desse curso aqui de ensino online para os professores. Vocês podem notar que algumas aulas elas são um pouco maiores, outras elas são um pouco mais rápidas. Isso permite que a pessoa ela tenha acesso a um conteúdo mais objetivo de uma maneira mais rápida do seu dia a dia. Então ela não precisa sentar ali de frente ao computador ou assistir uma videoaula que dura 4, 5 horas ou 3 horas, porque às vezes a pessoa não tem esse tempo todo de um dia para se dedicar a assistir a uma única videoaula. E aí se ela para no meio da videoaula, já quebra o raciocínio, então isso não é uma coisa boa. Então essa estratégia de quebrar o conteúdo em partes fracionadas, diante desse ensino online, ele pode ser uma estratégia também importante para que o aluno ele tenha um acesso ao conteúdo de uma maneira rápida, de uma maneira objetiva, mas que seja aproveitável e que ele consiga acessar de uma maneira flexível durante aí o seu dia a dia. Então é uma estratégia também que pode ser usada. E por último existe a chamada social learning, que é uma rede social corporativa. Aqui a gente já trabalha de uma maneira mais específica. Se você é de uma instituição de ensino e às vezes ela contrata um determinado provedor, uma determinada plataforma de ensino em que é possível ter uma rede social corporativa, então isso é uma característica muito boa. A gente vai falar disso mais adiante. Mas caso isso não seja possível, também você não vai ficar atrás. Se você faz parte de um ensino que não adquiriu algum tipo de plataforma, algum tipo de serviço, você pode estar utilizando várias outras ferramentas que você pode montar, entre aspas, uma rede social corporativa aí, entre professores e entre alunos, e isso também vai se apresentar de uma maneira bastante efetiva no processo de aprendizagem. Então são justamente esses aspectos tecnológicos que nós vamos abordar a partir da próxima aula, com o uso de algumas ferramentas, tanto para transmissão de aulas, de conteúdos, edição de aulas e vários outros conhecimentos e capacitações que vamos adquirir ao longo desse curso. Então, por essa aula é só, até o próximo módulo e um forte abraço.